Ao longo da história humana, todos os tipos de punições perturbadoras foram empregados que desafiam a compreensão. Alguns já abordamos em nossos 2 vídeos anteriores sobre o assunto, mas ainda há muito mais para discutir hoje. Vamos começar com a punição de ser fervido vivo. A imagem de uma pessoa sendo fervida viva tornou-se um tanto clichê, muitas vezes retratando canibais preparando um banquete. Mas a verdade é que ferver uma pessoa viva tem sido usado como uma forma de pena capital por anos em todo o mundo. Geralmente, isso envolvia um grande caldeirão de cobre cheio de um líquido fervente e uma vítima infeliz sendo submersa até a morte. Às vezes, uma pessoa seria amarrada em uma bola antes de ser jogada no líquido fervente. Outras vezes, o líquido seria levado à fervura com a vítima já submersa. Muitas vezes, uma pessoa seria suspensa pelos pés com apenas a cabeça imersa no líquido fervente. Todos os tipos de líquidos seriam usados, não apenas água. Óleo, cera, vinho e gorduras eram todos usados para ferver uma pessoa viva, cada um proporcionando sua própria variação ao processo. Na Inglaterra, ser fervido vivo era reservado para aqueles que cometiam envenenamentos, enquanto no continente europeu tendia a ser a punição para falsificação ou contrafação. Muito frequentemente, o processo era feito em público, embora relatos da execução de Richard Roos joguem alguma luz sobre a percepção do público de tal punição. Roos foi punido por Henrique VIII pela tentativa de envenenamento de John Fisher, o bispo de Rochester, e foi condenado a ser fervido vivo. Foi registrado que durante sua execução, muitos na multidão desmaiaram e se sentiram doentes com o espetáculo, com muitos preferindo que Ruse simplesmente tivesse sua cabeça removida, para que não tivessem que ouvir seus gritos de dor. No Japão, Ishikawa Gomen, um fora-da-lei lendário que roubava dos ricos para dar aos pobres, foi fervido vivo em uma grande banheira em forma de chaleira. Ele foi condenado à morte desta maneira, junto com seu filho por tentar assassinar o senhor da guerra Toyotomi Hideyoshi. Dizia-se que Goman segurou seu filho acima da água fervente antes de finalmente sucumbir à punição. Você pode ter pensado que a prática há muito caiu em desuso, mas pode se surpreender ao saber que há relatos de pessoas sendo fervidas vivas neste século. Foi relatado em 2004 que o governo do Uzbequistão estava realmente usando essa punição contra terroristas, enquanto no México, relatos falam da prática sendo usada pelos cartéis. É difícil imaginar a dor de ser fervido vivo. No entanto, a próxima punição utiliza ser fervido vivo como apenas o precursor de horrores ainda maiores. Esfolamento? Até a palavra esfolamento evoca imagens de horror e dor excruciante. O processo de esfolamento consiste em remover a pele da pessoa do corpo, cortando e descascando ao longo de um período prolongado de tempo. Embora seja incrivelmente doloroso, uma vítima pode permanecer viva por horas ou até dias seguidos. O esfolamento está relacionado à fervura em vida, pois antes de cortar a vítima, a pele precisava ser amaciada. Isso poderia ser alcançado fervendo uma pessoa viva primeiro, tornando a pele macia e maleável para o carrasco. Em alguns países, isso seria alcançado deixando uma pessoa ao sol por um período de tempo, deixando a vítima queimar. Uma vez que a pele da vítima estivesse adequadamente amolecida, eles seriam amarrados pelas mãos e pés, muitas vezes puxados com força. O primeiro corte geralmente seria na coxa ou nádegas, feito longo para permitir facilidade de acesso para os cortes subsequentes. Os cortes seriam feitos para preservar a maior parte da pele intacta. Quando os cortes atingiam uma certa área do corpo que dificultava o esfolamento, o carrasco fazia cortes de contorno ao redor da área problemática. Então, o carrasco começaria a puxar e puxar até que a pele fosse arrancada da vítima. Além da perda massiva de sangue e do corpo entrar em choque devido a tal trauma, a vítima também estaria em alto risco de infecção, sendo a pele a primeira linha de defesa contra patógenos. Tal músculo e tecido expostos seriam presas fáceis para todos os tipos de insetos ansiosos para consumir a vítima. Outro efeito colateral seria um aumento do risco de hipotermia. A pele tem um papel fundamental na retenção de calor e regulação da temperatura corporal.
Registros e evidências de esfolamento remontam até 900 a.C. na Assíria, com representações da prática encontradas nos palácios mostrando o destino que aguardava aqueles que procuravam se rebelar contra seu domínio. A prática de esfolamento era comumente relatada no Império Otomano. Após a execução de Nat Turner por sua rebelião de escravos em 1831, seu corpo foi esfolado e sua pele foi usada para criar bolsas de recordação. É importante notar que o esfolamento era um acontecimento relativamente raro, porém, era além de horrível. É um método de execução e tortura que permeou nossa cultura popular. Visto nos crimes de Buffalo Bill em O Silêncio dos Inocentes, como uma característica-chave para a Casa Bolton de Game of Thrones e para os legionários traidores dos Night Lords no universo Warhammer 40.000, é difícil compreender o verdadeiro horror da esfolamento. Rouba da vítima um de seus principais atributos físicos, profana o corpo e inflige dor além da imaginação. 3. Temos a roda da tortura, também conhecida como roda de Santa Catarina. A roda da tortura era uma forma de pena capital empregada na Europa medieval. Era uma forma de execução pública geralmente reservada para aqueles que cometiam assassinato, incêndio criminoso ou roubo da igreja. A roda utilizada seria uma grande roda de madeira com raios, frequentemente com uma borda de ferro e por vezes equipada com espinhos. O método de execução consistiria em 2 etapas. Primeiro, o condenado seria despido e amarrado ao chão. Muitas vezes, blocos de madeira eram colocados sob as articulações. A roda, então, seria jogada pelo carrasco sobre os membros da vítima. Se o condenado fosse sentenciado a sofrer, a roda seria primeiro jogada nas pernas. Se fosse para mostrar misericórdia, a roda seria primeiro jogada na cabeça ou pescoço. O processo seria repetido até que os ossos de suas vítimas fossem esmagados, mas eles não precisavam estar mortos nesta fase. A segunda etapa envolveria a vítima mutilada sendo passada pelas hastes da roda de maneira contorcida. Para uma pessoa com ossos intactos, tal processo não seria possível. Mas após ser quebrado pela roda, isso era muito possível. Uma vez na roda, havia várias opções disponíveis. A roda geralmente era montada em uma estaca, às vezes elevada sobre uma fogueira. Em outros casos, a roda e o condenado envolto através dos raios seriam jogados em uma fogueira. Apesar do horrível trauma infligido, era possível e de fato aconteceu que o condenado caísse da roda, sobrevivendo ao suplício. Em tais instâncias, era visto como intervenção divina. Eles seriam tratados por suas lesões e autorizados a ir embora. A roda de despedaçamento é também chamada de roda de Catarina. Isso se deve à história associada a Santa Catarina de Alexandria, que deveria ser executada em uma roda de despedaçamento por se recusar a renunciar ao seu cristianismo. Mas quando ela tocou a roda, milagrosamente ela se despedaçou e, em vez disso, ela foi decapitada. A roda de despedaçamento, apesar de brutal, continha um nível extra de punição. Aqueles que foram despedaçados na roda foram negados a um enterro adequado, e a mutilação do cadáver era vista como tendo sido roubada de qualquer esperança de ressurreição na fé cristã. A natureza pública e as exibições mórbidas feitas a partir da amálgama distorcida de homem e roda certamente teriam colocado o temor de Deus em muitos. 4. Balthazar Gerard. Este próximo exemplo não é um tipo particular de punição, mas sim um exemplo extremo de execução empregado contra Balthazar Gerard. Em julho de 1584, Gerard cometeu regicídio contra William o Silencioso, um líder-chave do movimento holandês pela reforma e chefe de Estado. Gerard expressou grande orgulho no assassinato, que, combinado com o ato de matar o chefe de Estado, resultou na aplicação de uma sentença considerada além de brutal. Gerard seria torturado antes de sua execução. Ele foi primeiro pendurado em um poste, onde recebeu chicotada após chicotada. Depois, ele foi removido e suas feridas foram tratadas com mel. Então, uma cabra foi apresentada a essas feridas untadas com mel e, com sua língua áspera, incentivada a arrancar a pele de Gerard. No entanto, a cabra se recusou a desempenhar seu papel nesta etapa da tortura.
Então suas mãos foram forçadas a entrar em um recipiente de óleo fervente. À noite, Gerald tinha as mãos e os pés amarrados juntos, amarrados em uma bola para tornar o sono incrivelmente difícil. Então, fizeram Gerard usar sapatos feitos de pele de cachorro não curtida que eram muito pequenos para seus pés. Seus pés foram então colocados sobre uma fogueira, resultando na contração da pele e esmagamento de seus pés. Quando os sapatos amassados foram removidos de seus pés, a pele veio junto. Gordura fervente foi derramada sobre Gerard, queimando sua carne. Com seu corpo espancado, queimado e dilacerado em farrapos, ele foi obrigado a vestir roupas embebidas em álcool. Após 3 dias e 3 noites de tortura, Gerard foi executado. Primeiro, sua mão direita foi queimada com um ferro quente e a carne foi arrancada de seu corpo em 6 lugares. Em seguida, ele foi esquartejado e eviscerado, tudo isso enquanto ainda se agarrava à vida. Foi decretado em sua sentença que o coração de Gerard deveria ser arrancado de seu peito e jogado em seu rosto, e o passo final era remover sua cabeça. A cabeça decepada de Gerard foi exibida em uma lança no local do assassinato, enquanto seus braços e pernas foram colocados acima dos 4 portões de Delft. A próxima forma de execução provavelmente é a mais famosa, devido à sua adoção pela fé cristã como um símbolo-chave. A crucificação pode estar bem associada à morte de Jesus Cristo, mas suas origens podem ser rastreadas muito antes. A crucificação é onde o condenado seria fixado em uma cruz de madeira, da qual existem vários tipos. Haveria a crux simplex, um simples poste de madeira, a crux commissa, que era uma cruz em forma de T, e a crux emissa, a associada à execução de Jesus. A crucificação remonta ao Império Persa, mas foi logo adotada pelos gregos e romanos. A crucificação geralmente era reservada para escravos e inimigos do Estado, e uma exibição pública das consequências da desobediência. Antes de ser crucificado, o condenado seria despido, açoitado e flagelado. É improvável que o condenado tenha sido obrigado a carregar todo o peso das cruzes até o local de execução, pois o peso total das cruzes seria de cerca de 300 libras. Em vez disso, eles teriam sido obrigados a carregar a trave da cruz até o local designado para a crucificação. A vítima é então fixada na cruz por pregos martelados através dos pulsos e pés. O peso do corpo não seria suportado pelos pregos através das palmas das mãos, e a noção de que os pregos foram colocados através das palmas provavelmente vem do significado grego de mãos, que inclui os pulsos. O peso do corpo pressionaria os pregos, mas os tornozelos seriam capazes de suportar o peso. O peso do corpo suspenso dessa maneira colocaria uma pressão imensa nos pulmões e no coração. A morte por asfixia era a maneira usual de se morrer na cruz, pois a respiração se tornava cada vez mais difícil. Enquanto o condenado pendurava na cruz, o peso do corpo restringia o diafragma, o que significa que os pulmões permaneceriam cheios de ar. Apenas empurrando os pés pregados era possível exalar. Algumas cruzes incluíam algum tipo de apoio para os pés ou assento para o corpo, reduzindo assim a tensão exercida sobre o corpo e permitindo que a tortura durasse muito mais tempo. A desidratação ou exposição seriam outras causas de morte, assim como sucumbir a qualquer ferimento infligido antes de ser crucificado. No caso das crucificações realizadas pelos romanos, guardas seriam postados para proteger os locais. No entanto, eles não seriam permitidos a sair até que o condenado tivesse morrido. Em muitos casos relatados, os guardas apressavam as mortes esfaqueando ou quebrando as pernas das vítimas. Embora tenha havido uma miríade de torturas e execuções ao longo da história humana, o que une todas elas é a propensão singularmente humana para a crueldade imaginativa. O número de métodos criativos de infligir dor e sofrimento é algo que, infelizmente, une todas as nações e povos.